Olá, pessoal, mais uma aula do Transforme-se, emagreça sem sofrimento e com leveza. Então, a aula de hoje, a gente vai estar falando sobre dietas no sentido de um novo olhar sobre a alimentação. Então, eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre vícios, sobre o impacto ali do comer emocional, sobre o eixo cérebro-intestino, as influências disso, neuroinflamação, a fim realmente de compreender os processos vinculados à alimentação e também os desafios de dietas restritivas e o reganho de peso. Hum. Então vamos lá. Então, transformar a forma como você se relaciona com a comida é o primeiro passo para a transformação da sua vida. Então, o que que essa frase ela traz como significado, né? Que sempre vai existir alimentos, né, ultraprocessados, ultrapalatáveis, sempre vai existir emoções ruins, né, tristeza, ansiedade, frustração, né? Então, com isso, a chave é você transformar a sua relação com a comida e não tentar fugir dessas emoções e desses alimentos. Então, primeiramente, né, vamos estar aqui falando sobre esse aspecto das dietas restritivas. Por que que elas não funcionam, né? Então, quando falamos sobre dietas, é comum pensar que elas regras severas, né? Algo muito difícil de seguir. Isso é um processo realmente estrutural, socialmente, né? Então, quando a gente fala em dieta, vem todo aquele peso em cima desse termo, né? Mas se a gente for para explicar, para entender, para buscar realmente a compreensão desse termo, nada mais é do que estilo de vida, né? Então, esse termo foi criado lá na Grécia, né, há muitos anos atrás, para entender estilo de vida, para nomear um estilo de vida, né? Então, por exemplo, eu tenho um estilo de vida porque eu sou vegetariana, eu sou vegana. Então, eu ser vegetariana ou ser vegana é o meu estilo de vida. Então, dieta significa nada mais do que estilo de vida. Então, o verdadeiro sucesso, ela está em mudar o seu estilo de vida e sua relação com os alimentos, né? Não restringir a sua alimentação, não colocar um peso em cima de dietas. E um processo importante, né, que o nosso cérebro ele não gosta de dor e sofrimento. Então, se tem algo que gere dor, algo que gere sofrimento, a tendência dele é fugir daquilo ali, no sentido realmente de um processo de sobrevivência. Então, por isso que na ansiedade a gente percebe muito esse comportamento das pessoas fugirem da ansiedade, porque aquele aspecto que me gera um sintoma ansiogênico me gera sofrimento. E o meu cérebro não quer isso, ele quer se proteger sempre. Então, dietas que eliminam grupos inteiros, né, ou exigem uma redução muito drástica de calorias, geralmente têm um resultado de curto prazo. O problema é que elas estressam o seu cérebro, né? Então, corpo e mente, cria um ciclo de restrições e compulsões e tornam a relação com a comida mais complicada. Então, vamos pensar assim, o seu cérebro, ele é muito primitivo ainda. Né? Então, se eu entro em processo de restrição, ele não vai entender que você está querendo emagrecer. Ele vai entender que você está passando fome e a qualquer momento você pode morrer. Então, com isso, ele vai dificultar o seu processo de emagrecimento, né? Gerando ali mais emoções, mais impulsos, baixo controle inibitório, contribuindo realmente para você reganhar o peso perdido. E com isso, entra novamente um ciclo de restrição e compulsão. Então, se eu engordei por causa desse fenômeno, né, de reganho de peso vinculado ao seu cérebro tentar voltar ao peso que você tinha antes, eu entro novamente no processo da restrição alimentar. Aí eu não consigo manter e gero mais exageros. Então, quando o cérebro reconhece uma situação que pode afetar a sua sobrevivência, ele ativa um mecanismo de defesa. Então, o cérebro percebe a perda de peso como uma ameaça e não como uma tentativa de estar melhor. Então, nosso organismo não sabe se estamos querendo perder peso ou se realmente há uma falta de comida.
Então, ele reage a essa condição tentando recuperar o que perdeu e voltar ao que estava acostumado. Aí se inicia ali o ciclo de compulsão alimentar como uma forma realmente de sobreviver. Por se decepcionar com episódios de compulsão, porque teve o reganho de peso, retorna a fazer novas dietas restritivas, transformando assim um ciclo vicioso. Então, estudos mostram que o metabolismo também desacelera como resposta das dietas restritivas, né? Então, dificultando ainda mais o emagrecimento e a manutenção desse peso perdido, né? Então, com o metabolismo ele desacelera como uma forma realmente de proteção. Então, se eu estou perdendo, eu vou fazer de tudo para eu conseguir acumular gordura, acumular ali essa energia, porque gordura para o seu cérebro ele é uma energia, né? Então, é uma fonte realmente de sobrevivência. Então, para eu sobreviver mais tempo, eu preciso diminuir meu gasto calórico, fazendo com que fique ainda mais difícil manter o peso perdido e o processo de emagrecimento. E também, né, é importante aqui mencionar, né, aquele famoso efeito sanfona. O efeito sanfona tem uma explicação psicológica, neurológica, que a neurociência ela vem trazendo bastante estudos, toda a área da medicina, da psicologia tem estudado sobre isso, que é a memória celular do seu corpo, né? Então, as células de armazenamento, ela existe uma memória biológica, né? De quanto seu peso. Vamos supor que você ganha, você tem ali o peso X de 100 quilos, né? Então, o seu corpo, ele trabalha para ter esse peso de 100 quilos, né? Então, as suas células aumentam, o seu gasto calórico, tudo modifica. O seu metabolismo, ele se modifica para conseguir suportar esse peso. Quando você perde esse peso, existe ali ainda essa memória celular, porque ela está acostumada a trabalhar com peso de 100 quilos e não está acostumada a trabalhar com peso de 50. Então, essa memória, ela dificulta o emagrecimento e a manutenção de peso perdido, né? Então, ele não quer voltar para o que esse processo de emagrecimento, né? Como eu tinha 10 anos atrás, eu tinha um peso de 50 quilos. Ela não vai voltar, porque foram vários anos construindo esse novo contexto, né, dela, essa nova habilidade dela conseguir fazer com que o seu corpo trabalhe em cima desse peso que você tem atualmente, né? E por isso que então existe ali essa memória celular. E ela é muito conhecida como a memória da obesidade. Então ela pode durar anos após a pessoa ter emagrecido, né? E tornando-a mais propensa a ganhar peso novamente. Então, não existe ali um período específico, né? Então, nos estudos, eles não trazem ali, vai ficar 5 anos, vai ficar um ano, vai ficar 6 meses, né? Ela dura alguns anos, né? E a tendência do seu organismo é sempre buscar a volta desse peso devido a essa memória celular. Então, isso significa que você precisa lutar contra essa memória para conseguir manter esse peso corporal que você teve depois do emagrecimento, né? E como que é se lutar? É basicamente ter estilo de vida mais saudável, né? Então, por isso que dentro desse programa e dentro dos meus processos psicoterapêuticos, né, o que a gente realmente trabalha é um estilo de vida para a vida toda. Né? Então, hábitos mais saudáveis, né, vinculados a questões psicológicas, alimentação saudável, prática de atividade física, sono adequado. Então, tudo isso, todos esses novos comportamentos, esses novos hábitos, precisam ser contínuos, né? Justamente por causa desse processo. Então, para manter o peso que você perdeu, você precisa continuar com todos esses estilos de vida. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, esse aspecto de comer, comer bem em vez de comer menos, né? Então, o que que isso realmente significa? Deixa eu só colocar aqui a telinha para vocês conseguirem tirar print ou escrever sobre isso. Então, comer bem significa comer tudo, sem culpa, sem restrição, com prazer, escutando suas emoções e sua fome. Então, isso envolve escolha de alimentos e seus comportamentos, né? Então, comer tudo sem culpa, o que que funciona, né? Como é que é isso? É um processo muito mais de quebra do paradigma sobre ter alimentos positivos, né? Não existe alimento positivo e negativo. A pizza, por si só, ela não vai te engordar, né? O que acontece é a frequência e a quantidade.
Então, se eu realmente comer um pedaço de pizza todos os dias, né, no final da semana eu vou estar ali com níveis de calóricos maiores, né? Então, se eu comer todos os dias uma caixa de bombom, eu vou realmente engordar, né? Então, é um processo de que eu posso comer tudo, mas muitas vezes eu não quero comer tudo, né? Então, isso me convém eu comer essa pizza, me convém comer esse pudim inteiro, me convém ali comer uma caixa de bombom, então fazer escolhas alimentares de uma forma mais saudável. Escolher o alimento de acordo com a sua função. E não de acordo com a sua necessidade ali emocional de comer um docinho, né? E dentro disso, a gente pode sim implementar coisas na nossa refeição, né? Igual um doce. O doce por si só não vai fazer você engordar, é a frequência e quantidade. Então, existem doces menos calóricos, existem formas ali de fazer um doce sem usar açúcar, né? Igual alguns pacientes minhas faz mousse de maracujá, mousse ali de diversos sabores, né? Então, elas inventam alternativas que vai gerar esse aspecto mais doce, né? O paladar mais doce e assim ser uma escolha mais saudável, né? Então, o comportamento alimentar é uma forma realmente de você construir habilidades de alimentos mais saudáveis, né? Construir esse paladar para que você consiga absorver vitaminas através desses alimentos, né? É que eu coloquei algumas dicas. Então, colocar mais cor no prato, acrescentar mais salada, frutas. Então, dê uma chance a essas frutas. Aqui eu também coloquei comer entrada antes do prato, tá? Ajuda a aumentar a saciedade. Então, escolha ali uma entradinha mais leve, igual uma saladinha antes, né? Se você tiver a oportunidade, algo mais leve, né? E também comer de uma forma mais lenta, né? Não comer que tanto de comida muito rápido, né? E avalie a sua alimentação diariamente, tá? Então, hoje, o que que eu posso fazer por mim? Quais são as escolhas alimentares que eu posso fazer hoje que vai realmente contribuir para a vida que eu quero levar? E lembre-se, nenhum alimento é bom ou ruim. O que você precisa é melhorar a sua relação com ele. Então, se questione: por que evitar comer esse alimento? Que emoções e sentimentos o alimento traz? Ele remete a alguma lembrança, boa ou ruim? O que pode acontecer de ruim se eu consumir? O que acontece de bom? Né? Então, qual é a quantidade que eu posso aqui consumir? Então, liberte-se da culpa. Então, ficamos julgando os alimentos de acordo com os padrões socialmente impostos, né? Colocando regras e proibições. Isso nos tira liberdade e prazer e nos leva a fazer escolhas erradas, porque o nosso cérebro, ele sempre vai querer o proibido. Então, ele sempre vai buscar algo mais proibido, porque para ele é mais prazeroso, né? Então, quando a gente proíbe um alimento, a gente está reforçando um comportamento, né? Então, ali não existe alimento ruim ou bom, existe alimentos e cada alimento tem a sua função. Então, faça escolhas de acordo com a função desses alimentos. Aqui coloquei mais uma dica, né? Que é comer bem 365 dias por ano. Então, a individualidade, ela realmente é a chave. Então, um dos maiores erros ao lidar com o vício da comida, com comida emocional, com exageros, é adotar métodos que não consideram a sua individualidade e considera apenas o foco no emagrecimento. Então, focar apenas no emagrecimento não é suficiente. Você não consegue sustentar isso. Então, cada pessoa tem um histórico, um metabolismo e necessidades emocionais e nutricionais diferentes, né? Então, pesquisas elas mostram que dietas genéricas ignoram o funcionamento do eixo intestino-cérebro, que eu vou explicar para vocês. Então, o intestino, ele é conhecido como nosso segundo cérebro. Então, produz cerca de 90% da nossa serotonina, né, que é realmente ali o neurotransmissor vinculado à sensação de bem-estar, de alegria. Então, quando o seu intestino ele está inflamado devido ao consumo excessivo de açúcar, gordura e alimentos ultraprocessados, ele libera citocinas pró-inflamatórias que afetam negativamente o humor e aumentam o estresse e dificultam o controle emocional. Então, alimentos ricos em açúcar, gordura, farinha branca, ela vai inflamar o seu intestino e, como consequência, ter essas dificuldades, essas oscilações de humor.
E um outro fator que, além do intestino, todo o seu corpo fica inflamado, basicamente. Principalmente o seu cérebro. Então, a gente fala de neuroinflamação, que é uma inflamação no seu cérebro, fazendo com que você desregule o aspecto de apetite, de saciação, controle inibitório, aspectos de atenção, memória, aspectos vinculados à amígdala, né? Então, as emoções elas começam a ficar oscilando com muita frequência. Então, tudo isso acaba agravando. Então, o consumo desses alimentos não é sobre saúde física apenas, mas é saúde mental também. Então, cérebro inflamado se refere a comportamentos disfuncionais. E o que eu coloquei três dicasinhas, né? Então, evite dietas extremas, né? Então, personalize a sua alimentação com a ajuda de um nutricionista seria o ideal, né? Se você hoje não consegue ali entrar com contato com o nutricionista, entenda os seus padrões alimentares, né? Entenda a sua rotina. O que que eu posso fazer para manter a minha alimentação mais saudável? Adicione prebióticos e probióticos à dieta, que é iogurte natural, fibras, né? Acrescentar mais folhas, mais vegetais, mais frutas e hidrate-se. Então, você precisa ali dessa hidratação corporal. Então, você precisa tomar água para o seu intestino funcionar. E como eu tinha dito lá na primeira aula, né? Não adianta você ficar tomando vitamina, né? Porque não consegue comer os alimentos que têm essa vitamina achando que o seu organismo vai absorver. O seu intestino, para ele absorver vitamina, ele precisa estar limpo, ele precisa estar desinflamado, porque senão nem ele não consegue absorver as vitaminas que você precisa. Então, por isso que o ideal é você ter um intestino desinflamado, um cérebro desinflamado. E para isso acontecer, precisa basicamente de um sono bem regulado, de uma alimentação saudável e também de prática de atividade física. Então, basicamente, o básico, ele funciona, né? Então, a gente não precisa inventar ali moda, coisas totalmente extraordinárias, né? Pequenas atitudes no nosso dia a dia já vão fazer diferença. Então, 10 minutinhos do seu dia de atividade física já vai gerar uma diferença significativa. E aqui, né, eu vou trazer um pouquinho mais sobre a relação do cérebro e intestino, né? Então, quando há um desequilíbrio no intestino, como inflamações causadas por alimentos ricos em açúcar, gordura, aditivos químicos, farinha branca, então os impactos, eles não se limitam apenas ao corpo, mas também alcançam o cérebro, causando a neuroinflamação. Então, além dos alimentos inflamatórios, né, o estresse, sono ruim e sedentarismo acabam influenciando também. Então, isso intensifica a liberação de citocinas inflamatórias, criando ali um ciclo vicioso: inflamação, compulsão e inflamação. Então, eu estou com meu cérebro inflamado, com isso eu começo a tomar atitudes de forma disfuncionais, como a compulsão alimentar. Isso me inflama ainda mais, porque geralmente eu sempre vou escolher alimentos que causam essas inflamações, e depois eu volto para a compulsão, né? E vira um ciclo ali infinito, né? E aqui eu coloquei três dicasinhas, né, para auxiliar esse processo. Primeiramente, reduza gradualmente os alimentos ultraprocessados, né? Lembrando que o seu cérebro ele não pode entender que você está sofrendo, por isso que o processo de reduzir gradualmente é muito eficaz. Então, se eu como todos os dias uma barra de chocolate, depois do almoço, aí eu vou diminuindo aos poucos, né? Eu vou diminuindo dois, de dois quadradinhos, até finalizar ali com os dois quadradinhos só. Inclua alimentos ricos em ômega 3, né? Peixes, linhaça, chia, né? Que tem efeitos ali anti-inflamatórios. Por isso que a nutricionista ela auxilia muito nesse processo, né? Dela entender quais alimentos vão te auxiliar nessa desinflamação. Evite exposição prolongada à luz, né, azul, que é de celulares, tablets, à noite, pois ela prejudica a produção de melatonina, que é nosso hormônio ali do sono, essencial para o sono reparador e o controle do apetite. Né? Então, basicamente, esses três aqui vinculados a um processo mais geral, né? E também o aspecto vinculado à atividade física. Então, você precisa ali ter atividade física com uma certa regularidade.
E aqui, só para complementar, né, em relação a isso, eu coloquei aqui hábitos mais saudáveis para vencer o vício, e esse vício é vinculado realmente à comida, né? Então, exposição à luz e à dopamina. A gente acabou de falar sobre não se expor à luz azul, mas a luz natural, ela é essencial para melhorar o seu ritmo circadiano, que é aquele ritmo do sono, né? Então, ela produz energia e também dopamina, essa exposição da luz de manhã, né? E a luz azul interfere, a luz azul à noite, né, interfere na produção de melatonina. Então, prejudica ali o seu sono, e o sono é essencial para o controle de apetite. Então, ele vai te ajudar diretamente no seu processo de emagrecimento. Então, aqui eu coloquei alguns hábitos, né, para você ali fazer de forma prática durante o dia. Então, passe pelo menos 15 minutos ao ar livre, ou logo pela manhã, né? Ah, não consigo fazer 15 minutos. Fica 5. Qualquer minuto que você conseguir fazer já é um passo. E com isso a gente vai aumentando gradualmente. Então começa com 2, depois 5, depois 10, né? Mas tenta se expor a essa luz matinal. E o outro que é desconecte de aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. E quando você acordar, não pegue o celular, né? Então espere pelo menos 30 minutos, 1 hora, né? Antes de entrar em contato realmente com essa luz, de aparelhos eletrônicos. E aqui, esses dois que eu trouxe são os principais, né? Os principais não, o que a gente consegue ali implementar, né? Além daquele processo que a gente tinha falado, de atividade física, né? Então, é tudo um complemento. Então, aqui eu coloquei esses dois, porque os outros a gente também já tinha falado, e aqui eu só complementei o que a gente já tinha falado. Então, que é o processo de reeducação do paladar. Então, o paladar, ele se adapta gradualmente. Então, se você está acostumado com alimentos muito doces ou gordurosos, seu cérebro precisa de tempo para reaprender de gostar de sabores naturais, né? Então, não é da noite para o dia. Acabei de pegar aqui um legume para comer, nossa, coisa ruim, não quero mais, né? Não funciona assim. Você precisa dar tempo para o seu cérebro se acostumar com o novo padrão, né? Então, diminua progressivamente a quantidade de açúcar nas receitas e bebidas, né? Inclua temperos mais naturais, consuma frutas como sobremesa, para ajudar realmente nessa transição do processo alimentar. E dar tempo e paciência para os seus hábitos alimentares, né? Então, com o tempo, ele vai se acostumar com esse novo padrão. E aqui, né, já para quase finalizando, eu trouxe o aspecto de padrões e crenças comportamentais. Então, o que que a gente compreendeu até o momento? Existem questões fisiológicas que acaba atrapalhando o seu processo de emagrecimento, né? E além de questões psicológicas, existem crenças comportamentais que acabam influenciando também. Então, realmente é uma luta, né? Você está lutando contra o seu processo fisiológico, contra aspectos psicológicos, né? Então, tá tudo envolvendo esse processo de emagrecimento. Quando a gente vai trabalhar emagrecimento, a gente precisa entender todos esses padrões para assim a gente conseguir construir um processo que você consiga manter por mais tempo, né? E aqui eu trouxe alguns processos vinculados a crenças, né? Então, o que que são crenças? Crenças são como lentes. Então, vamos supor que minha lente ela é azul, né? Aí eu coloco minha lente e tudo que eu vejo ela é azul. Você pode falar para mim, nossa, lá a sua parede é verde. Eu vou falar para você, não é verde, ela é azul, porque é a única forma como eu enxergo. E essas crenças, elas são construídas desde a primeira infância, né? Então vão sendo construídas, vinculadas a relações familiares, padrões sociais, né? Padrões econômicos e vários outros padrões ali vinculados a isso, ao ser humano, né? E com o tempo vai se reforçando essas crenças, né? Então, aqui eu fiz algumas perguntinhas, né? Por que você recorre a certos alimentos, né? Então, muitos pacientes me trazem, por que eu gosto tanto de doce? Por que que eu faço isso? Então, muitas vezes, a compulsão, o exagero na comida, o vício na comida está relacionada a crenças e padrões enraizados, né? Então, igual coloquei aqui algumas frasezinhas que mais trazem, né? Então, preciso compensar minha tristeza com a comida, passei por dificuldades, então mereço esse doce. Ah, eu tive um dia muito cansado, então mereço comer um docinho. Ah, eu consegui emagrecer 2 quilos, então vou comemorar comendo um doce, né? Então, nem sempre o problema ele é emocional. Ele pode ser sim fisiológico, então a inflamação no cérebro pode intensificar o desejo por alimentos viciantes, criando desculpas inconscientes para perpetuar hábitos ruins, né? Então, o que
quis trazer isso, né? Então, nem sempre é apenas crenças, né? Ou então, fatores ali realmente emocional. Muitas vezes, essas crenças são associadas devido à sua neuroinflamação. Então, seu cérebro está inflamado, ele está buscando mais alimentos viciantes. E aí, com isso, ele vai criar justificativas e alternativas para você buscar isso, né? Então, ele cria novos pensamentos, novas regras, né? Então, se eu tô feliz, eu como, se eu tô triste, eu como, né? Justamente para ele conseguir ter aquilo que ele almeja, que é alimentos viciantes. Então, a gente não consegue mudar o passado, mas temos ali esse poder de construir o presente e o futuro que nós desejamos. Então, compreenda que as emoções fazem parte da vida e que o ato de comer para aliviar essas emoções é uma resposta fisiológica que pode ser reprogramada, né? Então, não é só o processo emocional, né? A tristeza não está fazendo você comer, né? A alegria não está fazendo você comer. Emoção é emoção, e essa emoção vai ficar com você pro resto da sua vida, porque é um processo realmente igual respirar, é igual piscar, né? Você precisa dessas emoções, né, como ser humano. Então, nem sempre vai ser somente a emoção. Pode ter outras coisas vinculadas, como a neuroinflamações e padrões construídos ali, até nos padrões familiares, né? Do tipo, a gente percebe muito essa questão de escassez, né? Então, uma criança que era proibida de comer, né? Por questões ali financeiras ou por questões de pais impor, né? Então, geralmente acontece muito com crianças que estão acima do peso, né? Que as mães, os pais começam a proibir essa criança de comer, né? Mesmo tendo ali o alimento. Tudo isso vai se enraizando ali, né? Ou então aquelas famosas falas, né? Ah, come tudo, senão você vai desperdiçar. Tem muita gente passando fome, você não deve desperdiçar comida, né? Então, tudo isso vai enraizando e vai construindo esse processo complexo da relação com a comida. Então, aqui eu coloquei alguns questionamentos para você fazer enquanto você estiver ali buscando realmente esse ato por comer emocional. Que é, estou com fome ou buscando aliviar algo? Né? Tem alguma coisa emocional? Tem alguma situação que me gerou frustração? O que eu realmente preciso agora? Eu preciso comer ou resolver meu problema? Então, substitua a comida por práticas de autorregulação, como meditação e respiração consciente. Então, autorregulação se refere ao processo de você conseguir regular suas próprias emoções. Então, se eu estou triste, o que que eu posso fazer para regular essa emoção? Né? Então, se eu estou triste porque eu preciso resolver um problema, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Né? Então, vai na fonte. A comida, ela não é a solução. A comida não vai fazer você resolver seus problemas, não vai fazer com que você pense de forma diferente ou que as suas emoções desapareçam, né? Então, a chave é você lidar com as suas emoções, lidar com os seus pensamentos. A comida, ela não é solução para os seus problemas. E com isso, quando a gente cria a solução para os problemas, a comida vira um problema, né? E gera mais frustração ainda. Então, aqui para finalizar, né? Eu tentei fazer essa aula um pouquinho mais rápida, né? Para não ficar um conteúdo maçante. Mas caso tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Então, aqui eu coloquei vinculado à motivação e algumas reflexões para a gente fazer. Então, decisões moldam destinos, né? Então, decisões decidem destinos. Então, cada escolha que você faz hoje impacta no seu futuro. Então, as emoções continuarão existindo, mas você pode aprender a gerenciar elas sem recorrer à comida. E o que eu trago muito para meus pacientes, né, é esse processo de escolhas e consequências. Então, na nossa vida, tudo são escolhas. E cada escolha gera uma consequência, né? Então, eu posso sair daqui e escolher roubar um banco, né? Então, essa minha consequência vai ser eu ficar presa, perder anos da minha vida numa prisão, né? Perder minha faculdade, tudo que eu construí, né? Então, é uma escolha, uma consequência. Né? Então, cada escolha vai gerar uma consequência. E cabe a nós decidir qual é a consequência que eu estou disposta a arcar. Né? Então, não existe ali aquela escolha errada, aquela escolha positiva. O que existe são escolhas e consequências. Cabe eu realmente compreender o que eu escolhi isso. Quais são as consequências? Eu estou disposta a realmente arcar com isso? Se sim, faça. Se não, construa novas escolhas. Né? Então, você não controla tudo,
mas pode controlar as suas escolhas. Então, cada pequena mudança que você faz é um passo em direção à liberdade alimentar e à vida que você merece. Eu trago essa liberdade alimentar porque muitas vezes quando a gente é viciado em comida, né, quando tem essas compulsões, quando exagero, é o comer emocional, né, a gente se torna preso a elas, né? Então a comida vira uma parte muito importante da nossa vida, né? E não deve ser assim. A gente precisa ter liberdade alimentar. Então essa comida não controla você, né? Na sua vida não existe apenas comida, existem outros pontos, né? Então a liberdade alimentar é um processo e não um fim. Então lembre-se, é um processo contínuo, né? Todos os dias eu fazendo a mesma coisa. Então, superar o vício em comida exige ciência, prática, paciência. Então, o caminho pode ser desafiador. Muitas vezes não é confortável esse caminho, mas ele é possível quando você adota um estilo de vida saudável. Então, ajustar seus hábitos gradualmente e compreender sua alimentação deve ser uma aliada e não um refúgio, né? Então, lembre-se, você é maior do que o seu vício. O poder da transformação, ele está em suas mãos, né? E como eu vou estar ajudando vocês com algumas dicas, né? Então, anota as suas dificuldades, como é que foi esse novo processo, como é que foi eu experimentar coisas mais saudáveis, né? O que que são ali fatores dificultadores? Então, minha emoção, minha mãe, é isso, é o trabalho. Então, quais são os fatores que me levam a comer mais? Quais são as emoções que me levam a comer mais, né? Existe ali pontos de desmerecimento, baixa autoestima, né? Então, tente ali se observar. Então, se torne o seu principal investigador. E com isso, a gente vai construindo novas alternativas e novas visões. Então, muito obrigado. Esse é meu contato, esse é meu Instagram. Então, caso vocês tiverem alguma dúvida, não hesite, entre em contato comigo, que eu vou estar pronta ali para tentar sanar as suas dúvidas. Então, muito obrigada.